Boa noite, pessoal. Nós vamos seguir a nossa prática do estudo do livro Portões da Prática Budista, do Thagya Rinpoche. A gente vai começar com nossas preces iniciais. Vou compartilhar aqui na tela com vocês, para a gente estabelecer uma motivação, trazer a nossa mente de volta e depois fazemos a meditação silenciosa conduzida, né? Vou conduzir e depois a gente experiencia o silêncio e daí passamos ao estudo do livro propriamente dito. Um, Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siri. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquenes. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Ho, Orjay, Jin, Johnson. Image sardom pula ayanze jogi no drupne Pema junne sheksuram kurdu kandro mamme kur chi chi jesu dandru ji Jingji Lam Chir Shek Su Song Guru Pema Siddhi Hong Ho Jing Jin Jan San Pema Agisar Dom Lam Yatseng Chogi no Dru Emma Junne Jesu Dran Urdu Kandro Mampe Kur Chi Chi Jesu Dadru Ki Jingji Lam Chi Jesu Sam Guru MICD Ho Lord J G John Son Pema Agesar Dom Ulan Yatseng Choki no Pema Junne Jesu Ram Urdu Kandro Mampe Kur Chi Chi Jesu Dandru Ki Jingji Lam Chi Jesu Sam Guru Pema Siddhi Om. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação. Neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje cho dan so chi cho nam la jan cho bardu dan ni jap su chi dagi jing so jin pi so nan chi dro la ping chi sanje ru par shu sanje cho dan so chi cho nam la jan cho bardu dan ni jap su chi dagi jing so jin pi so nan chi Drula Vinci Sanjay Drupa Show. Na posição confortável para o teu corpo, para a tua mente. Procure manter a coluna ereta, os ombros relaxados. Suavize o semblante, deixe
todo o corpo em paz, tranquilo, e traga a mente de volta para casa, no momento presente, vamos observar a nossa respiração natural, espontânea, a partir da perspectiva do abdômen, ora entrando e saindo, energizando todo o corpo, estabilizando a energia, trazendo clareza para a mente. Se você perceber a mente distraída, apenas retorne ao foco de modo gentil, momento a momento. Inspirando e exalando, eu observo minha respiração de forma calma e lúcida. Inspirando e exalando, eu relaxo todo o meu corpo e sustento a clareza, a vivacidade da mente. Faça esse profundo relaxamento e, ao mesmo tempo, uma acurácia, uma clareza na mente, a vivacidade da atenção mental plena. Nós vamos experienciar agora no silêncio esse treino de shamatha, permanência serena, observando a respiração, momento a momento. Então, seguimos a prática.
Muito bem, vamos retornando. Boa noite, então, pessoal. Obrigado da presença, né? Que a gente possa sempre ter essa boa fortuna de nos encontrarmos para apreciar o Dharma, os ensinamentos e poder praticar uma condição mais lúcida na mente, né? A gente fez aí 5, 7 minutos, deu de meditação. E se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, sempre fique à vontade, né? É muito bom treinar um pouquinho de shamatha, né? Antes de fazer um estudo, porque a gente consegue trazer a nossa mente de volta. Então, qual que é o objetivo principal? É tornar a mente mais dócil, mais funcional. É como se fosse reaver a própria mente. No geral, a gente fica muito preso a um fluxo mental desordenado, né, caótico, que produz de forma assim prolífera, né, fica proliferando muitos pensamentos. O nosso dia a dia é uma rádio, né, que fica tocando na nossa mente. E a gente não tem muito controle das estações, e assim vai surgindo muitas imagens, não é verdade? Essa é a experiência da imensa maioria das pessoas, né? Poucas pessoas têm uma mente calma, serena, centrada, têm uma temperança, vamos dizer assim, né? No geral, uma mente caótica, muito agitada, né? Procurando excitação, procurando entretenimento, procurando, vamos dizer assim, a sensorialidade para, como se fosse assim, eu preciso de algo para estabilizar a minha energia. Como uma criança que procura algum brinquedo, procura alguma coisa. Então, no geral, nosso dia a dia, a gente busca alguma coisa fora para estabilizar a energia da nossa mente, entendeu? Basicamente é isso. Pode ser uma pessoa, um relacionamento, pode ser uma comida, pode ser um livro, pode ser ligar para um amigo, pode ser uma rede social, qualquer coisa que entretenha a nossa mente. E aí a mente, ela se sente como se fosse assim amparada por algo externo. Quando a gente vai treinar shamatha, a gente vai tentar cortar essa dependência de fatores flutuantes, impermanentes, externos, e tenta trazer a mente de volta e ancorar ela na sua própria base, vamos dizer assim. A respiração é um método muito útil, porque a respiração está sempre presente. Enquanto a gente estiver vivo, temos respiração. Então, ela pode se tornar uma âncora, né, para a gente se amparar ali. Qual que é a questão maior? É a gente não brigar com a prática, né? Não achar que está fazendo errado ou se culpar, né? Mas ter essa gentileza de voltar ao foco e começar a perceber o pensamento. O que que acontece se a gente começa a treinar de forma regular, né? Vamos dizer assim, gradual, aos poucos vai aumentando 5, 10, 15 minutos por dia, você vai começar a perceber a sua mente se movimentando. É esse que é o ponto. E aí, na hora do movimento, você volta, entendeu? No geral, a mente se movimenta e a gente não percebe isso. Então, a gente pula de um pensamento para o outro, entra em histórias como bolhas de realidade, como se estivesse num filme. E aí você começa a torcer para a mocinha, para o mocinho e fugir do bandido. E aí, essa é a nossa história ali, entendeu? E a gente cria as nossas urgências. Vai começar a surgir, o que que eu deveria ter feito? Como é que eu deveria ter falado? De repente, a pessoa quer levantar. Ela não aguenta mais ficar sentada, ela tem que fazer alguma coisa. Surgiu uma urgência, assim, urgentíssima, né? É mais ou menos isso. Então, o nosso treino vai ser observar o movimento da mente. A hora que a mente começa a se engajar em objetos e ela mesma propõe. Dá para entender isso, gente? Então, em vez de eu mergulhar naquela história e ser dragado, né, cooptado, arrastado para aquilo, eu volto e observo, opa, a mente está se movimentando. Ela quer entrar numa história. Aí eu vou, volto. E assim vai. E o nosso treino é sempre trazer de volta a mente para casa.
que é o nosso ganho principal nessa hora? A mente vai começar a ficar mais dócil. Mas é aquilo, no começo ele é um cavalo bravo. A gente precisa domar a mente. E aí a gente vai fazendo isso com calma, com repetição, né? A gente aprende por repetição, aquela pedagogia de sempre, né, treinar. Então, é um treinamento da mente, né? A prática da meditação. E aí, aos poucos, a mente vai, vamos dizer assim, reduzindo a velocidade de produzir pensamentos, histórias, e ela não fica mais tão dependente de alguma coisa muito grandiloquente, sabe? Uma coisa brilhante. Eu preciso de uma super, né? Pessoas precisam de uma, sabe assim, fugir do tédio. Precisa de muito estímulo. Aqui não, aqui a gente vai aprender a lidar com o tédio. Nada para fazer. Observar a mente, observar a respiração e não precisa produzir nada, né? Nenhum efeito especial, nenhuma levitação, né? Nenhuma clarividência, nada disso. A gente só precisa estar aqui, presente, observando a respiração, até que a mente vai se desacelerando, vai se tornando um ritmo mais natural. Nesse momento é um momento útil, hábil para a gente abrir o nosso foco e observar todos os fenômenos. E daí é um outro estágio da shamatha, né? Que a gente vai fazer nas próximas semanas. Mas começar os estudos com a meditação, qualquer coisa que você for fazer, que for estudar, não só o Dharma, né? Qualquer estudo acadêmico, qualquer tipo de treinamento que vá ser feito, alguns minutos que você para e respira, você traz a mente de volta, você vai ficar com a mente mais focada, mais acurada, para fazer qualquer coisa. Para fazer natação, se você tiver com a mente presente, você melhora o seu desempenho, né? Para qualquer coisa, né? Tá bom? Então vamos lá no capítulo 3. Então nós estamos na parte um, né? Descobrindo o caminho da liberdade. A gente leu o primeiro capítulo, A Roda em Movimento, e depois o segundo capítulo, Trabalho com Apego e o Desejo. Daí a gente também viu as perguntas e respostas, né? Então, hoje é o quarto encontro. A gente vai ler agora o terceiro capítulo da parte um, que é o trabalho com a raiva e a aversão. O apego e a raiva são dois lados da mesma moeda. Por causa da ignorância e da divisão da mente na dualidade sujeito e objeto, nos agarramos a coisas que percebemos como externas a nós, ou então tentamos nos afastar delas. Então, é como se fosse apego e aversão, né? Que a gente está dizendo quando ele coloca raiva, né? O apego é quando eu quero próximo de mim e a aversão é quando eu quero longe de mim. É o apego às avessas. Eu estou apegado a estar longe, né? O apego seria o apego a estar perto, né? Então, por isso que eles são dois lados da mesma moeda, né? Por causa da ignorância e da divisão da mente, na dualidade de sujeito e objeto, nos agarramos a coisas que percebemos como externas a nós, ou então tentamos nos afastar delas. Isso a gente viu na prática da meditação. Se você tem um pensamento que você gosta, você se apega a ele, você quer ele perto. Se você tem um pensamento que você não gosta, você tem aversão a ele, então você rejeita. Entendeu? E esse é o nosso movimento no dia a dia, com as pessoas, nas situações, em todos os ambientes. Quando encontramos algo que desejamos e que não podemos conseguir, ou quando alguém nos impede de alcançar aquilo que dissemos a nós mesmos que precisávamos ter, ou quando acontece algo que não se ajusta à maneira como gostaríamos que as coisas fossem, sentimos raiva, aversão ou ódio. Essas respostas, porém, não trazem benefício algum, elas apenas prejudicam. Com a raiva e também com o apego e a ignorância, os três venenos da mente, geramos karma sem fim, um sofrimento sem fim. Então, os três venenos da mente, né, porque a gente precisa trabalhar e liberar, é a ignorância, o apego e a aversão, né, ou a raiva. Disse que não há mal que se compare à raiva,
Por sua própria natureza, a raiva é destrutiva, um inimigo. Dado que nenhuma gota de felicidade jamais nasce dela, a raiva é uma das mais potentes forças negativas. A raiva e a aversão podem levar à agressão. Quando prejudicadas, muitas pessoas sentem que devem retaliar, cobrando olho por olho. É uma resposta natural. Se alguém me xinga, eu dou o troco e xingo também. Se alguém me dá um soco, leva outro de volta. É o que a pessoa merece. Ou pior, ou ainda pior, esse indivíduo é meu inimigo. Se eu o matar, vou ficar feliz. Quando fala olho por olho, assim, eu me lembro do Gandhi, né? Falando que se a gente fizer olho por olho, logo a humanidade vai estar cega, né? Porque vai ter acabado todos os olhos já, né? Não nos damos conta que, se temos tendência à aversão e à agressão, os inimigos começam a aparecer por todos os lados. Encontramos cada vez menos coisas para gostar nos outros e cada vez mais coisas para odiar. Às vezes, as pessoas começam a nos evitar e ficamos mais isolados e solitários. Às vezes, enfurecidos, cuspimos palavras ásperas e ofensivas. Os tibetanos têm um ditado: as palavras podem não carregar armas, mas ferem o coração. Nossas palavras podem ser extremamente danosas, tanto pelo mal que causam aos outros, quanto pela raiva que despertam. Com frequência, estabelece-se um ciclo. Uma pessoa sente aversão por outra e diz alguma coisa que a fere. A outra pessoa reage dizendo algo fora do esquadro. As duas começam a pôr lenha na fogueira, uma da outra, até que estejam travando uma batalha de palavras iradas. Sem dúvida, isso pode ser transposto para o nível nacional e internacional, onde grupos de pessoas se envolvem em agressão contra outros grupos e nações, são jogadas contra nações. Então, aqui a gente vê claro, né, a questão da aversão pessoal, como ela pode ser ampliada em termos de comunidades, de grupos, até levar ao extremo, né, de guerras, né, entre países. Aqui quando ele fala, né, que as pessoas começam a nos evitar, ficarmos isolados, solitários, né? Quando a gente tem essa tendência de julgar, de crítica, né, no sentido assim de passar a gostar menos dos outros, ser menos aberto, e cada vez mais exigente, sabe? Vocês já perceberam isso? Muitas pessoas vão ficando às vezes mais velhas. Você pode ver amigos assim, né? Que antes eram mais abertas para a vida, elas vão ficando fechadas, a mente vai se estreitando. E aí parece que chega uma hora que nada agrada a pessoa. Ela é super exigente. São poucas coisas, poucos ambientes, poucas leituras ou poucas pessoas que ela consegue conviver. É muito triste isso, que a pessoa vai ficando numa bolha cada vez mais estreita, né? Que ela tá, vamos dizer assim, a mente está turvada, né, pela raiva, né? Então, quando você deixa a aversão e a raiva tomarem conta de você, é como se, tendo decidido matar uma pessoa jogando-a em um rio, você se agarrasse ao pescoço dela, pulasse na água e os dois morressem afogados. Ao destruir seu inimigo, você também se destrói. O próprio Dalai Lama sempre fala, né? Quando a gente tem raiva do outro, é como se eu estivesse bebendo veneno. Parece que aquilo vai fazer mal para o outro, mas é você mesmo que está se intoxicando, né? Sendo nocivo para si. É muito melhor dissipar a raiva antes que ela possa conduzir a um Para. conflito. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade quando quiser, só levantar a mão, né? Daí pode falar sem problema. É muito melhor dissipar a raiva antes que ela possa conduzir um conflito maior, respondendo a ela com paciência. Então, esse é o maior antídoto para a raiva, né? Quando a gente tem uma aversão a algo, se você tiver paciência, lembrar-se da impermanência, aquilo inevitavelmente vai se transformar. Não tem como se sustentar. Qualquer coisa é impermanente, né? Tudo que é composto, ele vai se dissolver. Então a gente tem essa paciência, né?
É uma não impaciência, né? Uma tolerância ali, pelo menos. Então, é muito melhor dissipar a raiva antes que ela possa conduzir a um conflito maior, respondendo a ela com paciência. Compreender a responsabilidade que temos por aquilo que nos acontece ajuda a fazer isso. Então, nada do que está acontecendo conosco é alguma coisa do além, algum fato alienígena que caiu sobre nós, né? Uma danação divina. Não é assim. A perspectiva do budismo é: nós construímos e vivemos aquilo, estamos colhendo aquilo que a gente plantou. Inevitável. Toda a experiência do nosso entorno é um reflexo ipsis literis da nossa própria mente. Então, a gente construiu isso. Se a gente construiu, a gente pode se responsabilizar, não no sentido de culpa, mas no sentido que eu posso lidar com essas causas e condições e transformá-las, né? Compreender, então, a responsabilidade que temos por aquilo que nos acontece ajuda a fazer isso. Isso é muito bom, né? Eu não fico mais à mercê, refém, né? Achando que eu sou vítima do governo, né? Da minha situação, do meu trabalho, do meu chefe, da minha esposa, do que for, né? Tratamos nossa ligação com alguém que percebemos como um inimigo, como se saída do nada, né? Surgiu do nada. Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas falando, meu, do nada aconteceu tal coisa? Você já ouviu falando isso? Então não tem do nada, não tem como uma coisa do nada surgir, não é assim? É o Lavoisier lá, não tem como, né? A coisa surge, ela é criada e ela é transformada, ela não vem do nada. Uma coisa tem que ter uma causa anterior, né? É muito melhor dissipar a raiva antes que ela possa conduzir a um conflito maior, respondendo ela com paciência. Quantas vezes também a gente já não percebeu assim, nossa, que bom que eu não falei naquela hora, né? Que bom que eu consegui me segurar, que eu respirei um pouco, porque eu ia perder a cabeça, a pessoa também, e aí por uma fagulha ia pegar um fogo enorme, a gente ia queimar muitas coisas, não tem porquê. Tratamos nossa ligação com alguém que percebemos como um inimigo como se saísse do nada, né? Como se saída do nada. Mas em alguma existência passada, talvez tenhamos usado palavras duras com aquela pessoa, maltratando-a fisicamente, ou abrigado pensamentos raivosos em relação a ela. Não precisa nem ser uma existência passada, né? A gente tem muitas existências nessa mesma vida, né? Então, pode ser que antes a gente tinha um outro tipo de mente e a gente construía aquela pessoa, uma outra forma de se relacionar com ela. Em vez de procurarmos os defeitos dos outros, dirigimos nossa raiva e aversão contra situações que pensamos estar nos ameaçando. Então, em vez de procurarmos os defeitos dos outros, dirigindo nossa raiva e aversão contra situações que pensamos estar nos ameaçando, deveríamos lidar com o verdadeiro inimigo, esse inimigo que destrói nossa felicidade a curto prazo e nos impede, em uma perspectiva mais longa, de alcançar a iluminação, é a nossa própria raiva e aversão. Isso é uma tomada de consciência, né? Um insight. A pessoa, ela reconhece que não é fora, né? Que ela precisa olhar para dentro. Se as vencermos, não haverá mais brigas, pois deixaremos de perceber como inimigos nossos oponentes. Um grande retorno por pouco esforço. Então, aquela pessoa com quem você convive e você pode ter uma certa hostilidade, você pode deixar de percebê-la como inimigo. Esse é o ponto, né? Tanto nós quanto eles teremos cada vez menos possibilidade de reincidir em situações que possam levar a um conflito. Todos saem ganhando. Nossa tendência habitual é fazer contemplação, mas de Chega essa maneira bagunça. contraproducente. Oi? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Não, acho que tem alguém com o microfone ligado. Ah, sim, aí agora Isso, eu fechei aqui, então. Tranquilo, né? desligou Aham, às agora. vezes a gente está lendo, às vezes tem alguma pergunta, mas vamos seguindo aqui, então.
Nossa tendência habitual é fazer contemplação. Ele está brincando aqui, né, com essa palavra. Contemplação a gente geralmente usa numa conotação positiva. Vamos contemplar o ensinamento. Mas, na verdade, de uma maneira contraproducente, seria uma ruminação da mente, né? Aquilo que fica ruminando ali. Se alguém nos insulta, geralmente ficamos remoendo, é isso aí, remoendo o assunto, perguntando-nos por que ele me disse isso vez após vez. É como se alguém tivesse atirado uma flecha contra nós, mas o tiro saísse curto. Concentrarmos-nos no problema é como apanharmos a flecha e cravá-la em nosso peito repetidas vezes, dizendo: Ele me magoou muito, não consigo acreditar que ele fez isso. É aquilo, né? A gente fica remoendo. Então, às vezes, o próprio Buda falava isso. Não é só a flecha que é atirada quando a pessoa faz alguma coisa para nós, né? Se a gente está preso na emoção perturbadora, é como se recebesse uma outra flecha. Daí você mesmo vai se flechando com aquilo, ao invés de você soltar e se liberar daquilo, né? Uma outra opção é usar o método da contemplação para refletir sobre as coisas de um modo diferente, para modificar nosso hábito de reagir com raiva. De início, como é difícil pensar com clareza em meio a uma discussão, começamos a praticar em casa, sozinhos, imaginando confrontos e novas formas de responder a eles. Então, aqui é como se fosse um ambiente protegido, que você vai fazer como se fosse um holograma, né? Você vai testar aquilo. Imagine, por exemplo, que uma pessoa o insulte. Ela está enojada de você, dá-lhe um tapa ou ofende você de algum modo. Aí você pensa: o que eu devo fazer? Eu vou me defender, eu vou retaliar, vou expulsar essa pessoa da minha casa. Agora experimente outra atitude. Diga a si mesmo: essa pessoa me deixa com raiva. Mas o que é a raiva? É um dos venenos da mente que gera karma negativo e leva a sofrimento intenso. Contrapor raiva à raiva é como ir atrás de um louco que pula de um precipício. Será que eu tenho que fazer o mesmo? Se é insano da parte dele agir como age, é ainda mais insano da minha parte agir do mesmo modo. Então é assim, se a pessoa está com raiva, você percebe que aquilo não é bom, a gente se tornar raivoso, a gente foi contaminado, fomos contagiados por aquele vírus da raiva. Daí a gente vai precisar treinar, então. A gente foi, tipo, levado por aquela paisagem negativa, né? Sutil da mente. Lembre-se de que aquelas pessoas que agem de forma agressiva em relação a você estão apenas comprando o próprio sofrimento, criando, por ignorância, condições mais difíceis para si mesmas. Pensam estar fazendo o que é melhor para si, estar corrigindo algo errado ou impedindo que o pior aconteça. Mas a verdade é que esse comportamento não traz benefício algum. Em muitos aspectos, é como alguém que está com dor de cabeça e bate na própria cabeça com um martelo para tentar parar a dor. É uma imagem forte, né? Ah, é engraçado o estilo do tibetano contando, né, a história. Você imagina a pessoa com dor de cabeça batendo na própria cabeça. Se a gente lembrar dessa imagem, pode ser bom, né? Tipo assim, para que que eu vou lá ficar cutucando a ferida? Mais ou menos isso, né? Em sua infelicidade, põe a culpa nos outros, os quais, por sua vez, ficam com raiva e brigam, apenas piorando a situação. Quando consideramos a condição difícil em que se encontram, damos-nos conta de que essas pessoas deveriam ser objeto da nossa compaixão e não de nossa raiva ou crítica. Então é aquilo, né? Essa é a verdadeira alquimia, né? Como é que a gente pode transformar a aversão em compaixão? Então, você vê alguém, você tem raiva, você tem uma hostilidade, por N motivos, né? E aí você pode, a partir daí, gerar esse ranço, né? Essa ojeriza da pessoa. Você não quer conviver, você quer ficar distante, só de lembrar da pessoa já te dá gastrite, aquela coisa. Então, como é que você faz para transformar essa visão? E aí começar a ter compaixão do outro, né? Compaixão pelo outro. Então, aspiramos fazer tudo o que está ao nosso alcance para protegê-las de mais sofrimento.
Então, aqui tem uma alteridade, eu me coloco no lugar do outro, né? Como faríamos com uma criança que sempre se mete em travessuras, fugindo o tempo todo para a rua e que nos bate e arranha quando tentamos trazê-la de volta? Em vez de desistirmos daqueles que agem mal, precisamos compreender que estão procurando felicidade, mas não sabem como encontrá-la. O papel de inimigo não é permanente. A pessoa que o fere hoje pode se tornar seu melhor amigo amanhã. Seu inimigo de hoje pode mesmo ter sido em uma vida passada a pessoa que lhe deu a luz, a mãe que alimentou e cuidou de você. Ao contemplarmos esses aspectos desse modo e repetidamente, aprendemos a reagir à agressão com compaixão e responder à raiva com bondade. Muita contemplação, assim, né? Quando a gente percebe. Mas é em especial não só a compreensão cognitiva, mas é a energia, que é ela que nos leva, né? A agir, a reagir. Então a gente tem que observar a nossa energia. Primeira coisa, gente, é não entrar na bolha, porque é muito comum a gente ver as pessoas, o que que elas fazem? Muito rápido elas entram na bolha. E aí elas já geram uma aversão e começa a falar e começa a reificar aquele padrão. Então, eu não gosto de fulano. Ele fez alguma coisa para mim. Aí eu começo, aí você veja isso, as relações no trabalho. Aí você começa a aprofundar o sofrimento, a separação, a divisão, né, o conflito. Então, primeira coisa, perceba assim, ó, tenta ver o que que tem de bom nas pessoas, né? E se você não conseguir, pelo menos fique neutro. Não entre na história, né? Muitas pessoas usam a fala para falar mal dos outros. E daí isso daí, o que que acontece? Isso daí reifica um padrão de mente. Quando eu entro em contato com aquela pessoa, na hora ativa esse meu condicionamento. E aí eu começo a olhar para a pessoa de uma forma negativa, entendeu? Porque volta aquela conversa que estava povoando a minha mente, né? Faz sentido isso que nós estamos falando, gente? Né? Muito bem, então vamos lá. E aí, tá vendo? Igual uma criança, né? Você precisa cuidar da criança, não pode deixar ela, né? Mas ela vai lá e arranha. Por quê? Em vez da gente desistir daqueles que agem mal, precisamos compreender que eles estão procurando a felicidade, mas não sabem como encontrá-la. Então, todo mundo quer ser feliz e não quer sofrer, mas usa métodos esdrúxulos para tanto, né? Que aquilo não está ajudando. Então, a gente vai precisar ajudar isso, encontrar meios hábeis para ajudar essas pessoas, né? Muito bem. Um outro método que podemos empregar é ganhar consciência da qualidade ilusória da nossa raiva e do objeto da nossa raiva. Então, muitos métodos, né, para a gente lidar com a raiva. Primeiro, eu posso aplicar disciplina. Tipo assim, não vou me mover, eu não vou responder aquilo, não vou gerar mais sofrimento. Aí eu me contenho, certo? Isso é um método, posso treinar isso, pode ajudar. O problema desse método é que às vezes aquilo fica queimando dentro de mim, e aí eu não sei o que fazer com aquilo, né? Então, o outro método, que é melhor, né, que é mais, vamos dizer assim, um método de segunda etapa, vamos dizer assim, depois que a gente conseguiu pelo menos não responder, a gente começa a tentar ter empatia pelo outro que está ali na nossa frente. Eu vejo que, na verdade, ele está sofrendo. Não é que ele é uma pessoa poderosa, feliz e que tá fazendo mal para mim. Não, ele está mal. Ele está em sofrimento. Ele não está percebendo que o que ele faz gera sofrimento para os outros e para ele mesmo. Então aí eu tenho que ter essa alteridade, me colocar no lugar do outro. Daí pode ver se surge a compaixão. Pode falar, Adriana. Oi, Gabriel, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu penso assim, até por uma experiência minha, né? Eu até falo muito lá no nosso grupo de estudo. Eu faço parte do SEB Recôncavo aqui na Bahia e eu já fiz o curso, né, de psicologia budista, o Nascendo no Lótus, e estou fazendo agora o Buscando o Ponto Último. E eu percebo a minha evolução, né, nesses
nesses anos todos de prática, e uma mudança, assim, importante, justamente nesse meu fogo interno da raiva que eu sentia muito. E eu percebo que a prática me trouxe para esse lugar de silenciar, mas aprender a fazer um silêncio sem sofrimento. Porque eu entendo que quando você fala assim, só o fato de você já não responder já é um avanço, realmente já é um avanço. Mas se eu ainda silencio e ainda sinto aquele fogo da raiva queimando, então aquilo ainda está me fazendo mal, né? Então, à medida que eu vou me aprofundando nesse lugar de repouso, e eu vou encontrando esse refúgio interno, porque na verdade o refúgio é interno, é em mim mesma, e aí eu vou silenciar e aprender a estar nesse silêncio, sem esse fogo da raiva, né? Eu falo isso por uma vivência, né? Foi um aprendizado que eu mesma construí, né? Comigo. Era isso. Muito bom, Adriana. É isso mesmo. A gente dá o nosso testemunho, né? Que a gente vai aplicando a nossa prática ao fluxo mental e vai vendo. E tá perfeito isso. Então, um certo momento a gente precisa conter, pelo menos eu não respondo, né? Não vou dar um soco, não vou brigar com o outro, né? Agressão física e nem agressão verbal, vamos dizer assim, que antes a gente poderia fazer aquilo, talvez até de modo, né, instintivo, sairia aquilo. Daí a gente tenta segurar isso, a gente controla a disciplina, mas é isso, ela também é insuficiente. Eu preciso ir além, que é como lidar com as minhas emoções. Eu preciso observar, senão aquilo se torna uma doença, né? O corpo começa a responder. Então eu preciso ir além, né, desse ponto apenas da disciplina de conter, né, o estímulo, né, o impulso, na verdade, né? Daí um desses métodos é a gente gerar compaixão, tanto pelo outro quanto por nós mesmos. Porque eu também estou sofrendo. Quando eu tenho aversão com alguém, eu fico numa mente de sofrimento. Eu não fico confortável. Tá desconfortável também. Então eu tenho que gerar essa compaixão por mim, ser compassivo e amoroso, acolher também, né? E aí depois, o que que ele vai dizer agora? Um outro método, ó, que podemos empregar é ganhar consciência da qualidade ilusória de nossa raiva e do objeto de nossa raiva. Aqui ele já está indo além, então está vendo a vacuidade do fenômeno, né? E, por exemplo, alguém lhe diz: Você é um indivíduo mau. Pergunte-se: será que isso me faz ser mau? Se eu fosse um indivíduo mau e alguém dissesse que eu era bom, isso faria de mim um indivíduo bom? Se alguém diz que carvão é ouro, ele passa a ser ouro? As coisas não se transformam apenas porque alguém diz isso ou aquilo. Então, por que levar essas palavras tão a sério? Então, isso é uma outra coisa, a gente vê. São só sons, são só para palavras. Por que que eu preciso levar aquilo a sério? A pessoa, ela está falando mais dela mesma do que de mim. Dá para entender isso? Ela está falando do próprio padrão da mente dela. Quando a gente conversa com alguém e a pessoa fala de uma outra pessoa, ela está falando dela, da perspectiva dela, do que ela vê no outro. A gente sabe mais dela do que do outro, não é isso? Então é a forma que a gente está entendendo, vamos dizer assim, análise do discurso, olhando e o que que é a agenda oculta, o que que a pessoa traz dentro de si e que ela expressa como se fosse projetando nos outros objetos, mas é a partir dos referenciais que ela adotou, né? Então, se alguém diz que uma coisa, o carvão é ouro, ele passa a ser ouro. Então, se alguém fala alguma coisa de você, aquilo faz algum sentido, entende? Né? O Buda falava assim, a imagem que ele trazia é como se alguém estivesse jogando tocha, fogo, mas você é como um rio. E tá tudo bem. A pessoa pode jogar, vai apagar aquilo. Entende? Aquilo não te afeta. Nesse sentido que você vê que é só palavras, que na verdade são as emoções da pessoa, como se fosse uma energia, um calor que ela tá, né, vaporando ali assim. E você tá tudo bem, não tem problema. Então, por que levar essas palavras tão a sério? Tem que ser em frente a um espelho.
Olhe para a sua imagem e insulte-a. Você é feio, você é mau. E em seguida, elogia. Você é bonito, você é bom. Independentemente do que você diga, a imagem permanece simplesmente o que ela é. Elogios e críticas não são reais em si, como um eco, uma sombra, um mero reflexo, não detêm poder algum de nos ajudar ou prejudicar. Então a gente precisa estar livre tanto de elogio quanto de crítica. Se eu me apego a querer ter elogios, muitos likes, fama, seguidores, assim por diante, é um tipo de sofrimento que eu me apego. Se eu também fico assim querendo fugir de críticas, eu não quero ter haters, eu não quero que todo mundo me aceite, todo mundo me ame, também é um sofrimento. Vocês veem que a gente fica vulnerável, suscetível tanto a elogio quanto a crítica. Então a gente não deveria, o pessoal no budismo tibetano eles falam você deveria agir como se fosse um cadáver. Eles estivessem falando de alguém que já se foi, tanto quando está elogiando quanto está criticando. Que daí você não fica oscilando conforme que o outro fala. A pessoa pode te elogiar, como a própria IA, né, a inteligência artificial, o que que ela faz? Ela bajula as pessoas. Ah, o que você precisa? Que pergunta ótima, e assim por diante. Que é uma forma do quê? De te enredar naquilo, não é isso? A pessoa fica te bajulando, te elogiando, porque daí ela quer conquistar alguma coisa. Aí você está à mercê também, está suscetível ali. A energia fica oscilando em relação ao outro. Você está na dependência do amor, né, do reconhecimento do outro. Então, como eco, elogios e críticas não são reais em si, né? Então, são vazios e luminosos, né? Então, vacuidade. Como um eco, como uma sombra, um mero reflexo, não detém poder algum de nos ajudar ou prejudicar. À medida que praticamos desse modo, começamos a compreender que as coisas são desprovidas de solidez, como um sonho ou uma ilusão. Criamos um estado mental mais espaçoso, um estado que não é tão reativo. Isso é uma bênção, gente. A gente poder estar em meio a lugares que antes a gente teria aversão e a gente percebeu uma espacialidade na nossa mente, que você não é tão arrastado, não é tão reativo, né? Então, quando a raiva aparece, em vez de responder imediatamente, podemos olhar para ela e perguntar: o que é isso? O que está me fazendo ficar vermelho e tremer? Onde está? O que descobrimos é que a raiva não tem substância, que não é uma coisa que possa ser encontrada. Então, aqui eu estou vendo também a abordagem do Vipassana, nessa investigação analítica dos fenômenos, quando eu vejo que a raiva em si, por si, também não existe. Ela é um movimento. No fim, você vai ver que é como um calor dentro, né? E aquilo passa, dura um tempo e passa. A raiva vem dos rótulos que eu vou agregando, sabe? Eu vou rotulando aquela energia. Daí surge como raiva. E aí eu procuro um objeto. E eu falo que é por causa daquele objeto que eu tenho a raiva. Mas a gente sabe que não vem do objeto, porque nem todo mundo tem a mesma raiva que a gente tem em relação àquele objeto. Se a raiva viesse do objeto, de uma pessoa, por exemplo, todo mundo sentiria raiva daquela pessoa, certo? Mas não é esse o caso. Então a raiva não vem da pessoa, não é isso? A raiva vem do condicionamento que eu estou operando, dos referenciais que eu resolvi adotar de uma forma inconsciente até, né? Então, à medida que praticamos desse modo, começamos a compreender que as coisas são desprovidas de solidez, como um sonho ou uma ilusão. Criamos um estado mental mais espaçoso, um estado que não é tão reativo. Então, quando a raiva aparece, em vez de responder imediatamente, podemos olhar para ela e perguntar: que é isso? Está me fazendo ficar vermelho e tremer? Onde que está, né? É uma forma que eu estou olhando para mim. E descobrimos é que a raiva não tem substância, que não é uma coisa que possa ser encontrada. Assim que nos damos conta de que não conseguimos encontrar a raiva, podemos deixar a mente em repouso. Aí faz aquele ah, né? Aquele suspiro que relaxa a mente e repousa. Não reprimimos a raiva, não a afastamos
nem nos envolvemos com ela. Apenas deixamos a mente repousar em meio a ela. Olha a diferença de abordagem, né? Então, eu não entro na raiva, ou seja, eu teria pego, eu entraria naquela bolha e me tornaria a própria raiva. E eu também não tenho a aversão, que às vezes surge na abordagem do caminho espiritual, como tem uma austeridade, né? Aquela coisa da disciplina, né? Uma severidade, assim, que a gente tem que cortar, que a gente tem que reprimir aquilo. E daí não é esse o caso. Ele diz: a mente fica presente e a raiva pode surgir, mas a mente é muito espaçosa e ela acolhe, ela é continente ao movimento da raiva. Ela não se torna refém da raiva e também não precisa brigar com ela. Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando, gente? Então, tá vendo? A mente se expandiu. Não tá fazendo sentido, Pedro? Me Não, essa diga. ideia, eu estou tentando imaginar assim, né? Como é que a mente pode flutuar em meio à raiva, né? Porque Aí vem. Pode isso falar, implica Pedro. isso implica numa consciência da raiva, né? Isso implica numa Isso, consciência daquilo que eu acho que está me causando raiva. Então, é difícil assim, porque tem a ver com olhar a raiva e olhar aquele objeto, mas não se engajar com ele, né? isso. Mas é difícil de imaginar isso. Como é que a mente pode repousar em meio à raiva? É bonito, Porque o que que mas é acontece, Pedro? A gente pode olhar, por exemplo, vamos ver então, ó, o que que é a mente? Isso daí é uma boa pergunta. A mente não é um monte de pensamento encadeado, um monte de raciocínio, um monte de imagem. A mente é o espaço que pode surgir essas imagens, como se fosse a tela de um cinema. Então a gente começa a olhar a mente de uma outra forma. Isso é uma, vamos dizer assim, uma descrição, para a gente poder ser mais pedagógico, né? Não que é assim, mas a gente pode ver a mente mais ampla, entendeu? Daí, nesse espaço, nessa amplitude, nessa amplidão, vamos dizer assim, podem surgir pensamentos e também emoções. Mas a mente em si, a tela, ela não se macula com as imagens. Então, tem lá a Terceira Guerra Mundial no filme, e dá tiro e bomba, e a tela fica intacta, não acontece nada. É a mesma coisa com a nossa mente na hora do sonho. Então dá para ver que daí a mente ela é espaçosa, ela é continente para os conteúdos que ela mesma está produzindo, certo? Como se a mente fosse não só a tela, mas também o projetor, né? E aí, na hora que surge a raiva, na hora que surge a emoção perturbadora, se a gente estiver mais treinado, vamos dizer assim, com a mente mais aguçada, a atenção plena, presente, você fica com a consciência imóvel. Sua consciência, ou seja, aquilo que percebe o que está acontecendo, aquilo que experiencia a situação, está presente, está imóvel, mas não oscila com as coisas que vão surgindo. Muitos movimentos podem surgir. Isso pode ser treinado na hora da meditação, que é o ideal. Começa assim, ao invés de você já querer, por exemplo, já nas relações com as pessoas. Treina em casa. E daí, na hora que você estiver meditando, observa se surge raiva, se surge ódio, se surge depressão, ansiedade, qualquer coisa. A mente, ela pode surgir como observador, não é? E também como objeto. Isso às vezes fica meio complexo, né? Mas é um treino, Pedro, né? Porque a questão que eu fico pensando, Pedro, sabe o que que acontece? Que muitos praticantes surgem também na mente, é assim, o que é mente, o que é consciência, o que é pensamento, entendeu? No começo a gente vê tudo como igual, mais ou menos a mesma coisa. Se a gente começar a treinar e olhar para o mundo interno, daí eu vou começar a mudar um jeito de olhar.
A consciência é aquilo que percebe, aquilo que reconhece os fenômenos. O pensamento pode surgir como uma bolha, ali, uma história e dissolve, entendeu? E o espaço de tudo isso que está acontecendo eu posso chamar de mente. E daí a emoção perturbadora ela pode surgir. Se eu tiver equilibrado, centrado, focado, ela nem vai ser mais perturbadora, a emoção. Ela vai ser só uma emoção. Não é verdade? Eu posso perceber aquilo como um calor. A gente pode treinar isso essa semana. Você perceber alguma aversão, pode até chegar no limite de raiva, vamos dizer assim, alguma coisa que você tem uma hostilidade, né? E aí você consegue perceber o momento em que muda a tua energia no corpo. E vem o calor em algum lugar. Você começa a sentir o rubor na face, ou você começa a sentir a voz trêmula, a mão trêmula, ou o coração palpitando. Você começa a perceber as alterações nas sensações e na energia. Antes de colocar qualquer conteúdo. É esse que é o negócio. Se a gente fica agregando rótulos, daí eu vou cada vez mais, tipo assim, a raiva vem daquela pessoa, vem de um objeto. E aí quando eu observo a raiva dessa forma mais crua, mais nua, né, desnuda, na gênese dela, eu vou ver que ela é um movimento de energia. Então alguém obstaculizou minha energia. Por exemplo, dei fechou você no trânsito, uma fechada no trânsito. Bem claro assim. Na hora vai vir, a sua energia estava querendo continuar num certo sentido e alguém obstaculizou. Aí vem a raiva, entendeu? Basicamente é isso. A raiva é uma coisa assim, bem direta, assim, instinto de sobrevivência. Eu quero fazer alguma coisa, é aquilo que é o sentido, é isso. E aí, se alguém se interpõe, pronto. Né? Daí o nosso treino vai ser justamente isso, então. Né? Gabriel, Oi, eu ia Mariana. sugerir isso, né? Eu aprendi que budista aprende fazendo. Hum, E eu ia sugerir justamente isso, né? A gente se observar, né? Porque a gente percebe a mudança no corpo, dessa energia da raiva surgindo. Então, é treino mesmo, a gente ir percebendo e ir sustentando para não dar essa vazão, né? Essa responsividade, assim, já de cara, né? E não aí é treino explodir, mesmo. né? Isso, é. E aí, o pessoal fala, né? Tem as três portas para a iluminação: o corpo, a fala e a mente. Então a gente precisa usar os três âmbitos, vamos dizer assim. A gente tem que observar o nosso corpo como uma porta para a liberação mesmo. E a energia também, que a fala, na verdade, é a nossa energia, a nossa emoção, né? E aí a mente também. Às vezes, no geral, a gente às vezes tem uma tendência de observar só a mente, só os processos mentais, né? Aquilo, vamos dizer assim, o sentido abstrato da mente, né? Mas os outros cinco sentidos, eles são importantes também. A gente vê como é que está o nosso mundo interno. Mas vamos ler aqui de novo o que que ele fala, vamos ver se a gente clarifica. Então, assim que nos damos conta de que não conseguimos encontrar a raiva, podemos deixar a mente em repouso. Ou seja, eu fiz essa abordagem do Vipassana, né? Da investigação analítica, né? Daquela sensação, daquele momento, do que eu chamo de raiva. Né? Então, descobrimos que ela não tem substancialidade, né? Então, estou vendo a vacuidade do fenômeno. Ele é vazio e luminoso, ou seja, não existe raiva na raiva. Né? Ao mesmo tempo, eu posso imputar esse valor nela, né? Que daí é a luminosidade. Não reprimimos a raiva, não a afastamos, nem nos envolvemos com ela. Isso é a mente em repouso, né? Então, apenas deixamos a mente repousar em meio a ela. Então, a gente nem se apega, nem se filia à raiva e a gente nem reprime ela. Podemos ficar com a própria energia, ó, simples e naturalmente, permanecendo cientes dela, sem apego ou aversão. Então, tipo, eu não me apego, não vou julgar a energia. Ah, esse calor é ruim, isso é péssimo, eu sou um pecador porque eu tenho raiva, entendeu? Daí pronto.
Então, esse é o ponto. Então, constatamos que a raiva, assim como o desejo, na realidade, não é o que pensávamos ser. Começamos a ver a sua natureza e a compreender a sua essência, que é a sabedoria semelhante do espelho. Aqui já é um pouco mais difícil, né? Vamos dizer assim, é uma outra etapa. Mas se eu pelo menos não gerar apego nem aversão a ela, já é muito bom, a energia. Não é fácil, porque às vezes é desconfortável. A gente não está na nossa zona de conforto quando vem a energia da raiva. Por quê? Pelo nosso, vamos dizer assim, condicionamento, né? Pelo nosso treinamento da nossa mente, entre aspas, né? Essa ruminação. Então a gente olha para aquilo, a gente vê como negativo. Basicamente é isso, né? Ao mesmo tempo que eu poderia, então, é isso que ele está falando. Deixa a mente em repouso, mais ampla, ela acolhe raiva, o movimento da raiva, mas ela não se filia àquele movimento, né? Fazer isso pode soar fácil, mas não é. Então, aquilo é mais fácil dito do que feito, né? Raiva nos estimula e nós voamos de um jeito ou de outro. Voamos em nossa mente, voamos para um julgamento, voamos para uma reação. Esse voamos é aquilo, né? Que é tudo muito responsivo, tudo muito rápido, né? Então, voamos para isso ou aquilo, nos envolvendo com o que nos contrariou. Então, eu não gosto, é na hora, assim, é milissegundos, eu nem, é frações, eu nem percebo, eu já estou julgando, criticando e pronto, né? Então, eu estou totalmente preso ali naquela bolha, né? Como é que a gente faz para ver de uma outra maneira? Nosso hábito de revidar dessa forma vem sendo reforçado vez após vez, vida após vida, né? Se nossa compreensão da essência da raiva for apenas superficial, vamos verificar que não seremos capazes de aplicá-la às situações da vida real. Um famoso conto folclórico tibetano sobre um homem que estava meditando em retiro. Alguém veio vê-lo e perguntou: Em que você está meditando? Na paciência, disse ele. Você é um idiota. Isso deixou o meditador furioso e ele imediatamente começou uma discussão, o que mostrou exatamente quanta paciência ele tinha. Quando a gente ouve assim a mãe, né, falando, eu estou sendo paciente com você. Quer dizer, ela já está muito puta, já está muito brava, ela não está mais aguentando dentro dela, não é verdade? E ela está falando, eu estou sendo paciente com você, né? Quer dizer, já foi embora a paciência faz tempo, né? Somente pela aplicação sistemática e contínua desses métodos, dia após dia, mês após mês, ano após ano, é que conseguiremos dissolver nossos hábitos arraigados. O processo pode levar algum tempo, mas nós, sem dúvidas, iremos, e sem dúvida, né, iremos mudar. Veja com que rapidez mudamos em termos negativos. Estamos felizes e então alguém diz ou faz algo e logo ficamos irritados. Mudamos, mudar de modo positivo requer disciplina, esforço, paciência, né? Ter aquela toada virginiana, né? Que a gente brinca de dar continuidade àquilo, né? A palavra para meditação em tibetano, Gon, vem da mesma raiz do verbo familiarizar-se ou aclimatar-se, né? Você se ambientar com aquilo. Então a gente tem que se familiarizar o nosso próprio fluxo mental, nosso próprio modo de ser, nosso modus operandi, como é que a nossa mente funciona frente aos fenômenos, né? Utilizando vários métodos, nós nos familiarizamos com outros modos de ser. Há uma expressão: até um elefante pode ser domado de diferentes maneiras. Quando ferrões e ganchos são empregados com habilidade, esse animal enorme e potente pode ser conduzido com bastante delicadeza. Disse que, quando os elefantes são enfeitados para ocasiões festivas, eles tornam-se dóceis, caminhando como se pisassem sobre ovos. Ou, se estão no meio de uma multidão, os elefantes deixam-se facilmente controlar. Portanto, uma coisa que é grande e pesada pode, com meios adequados, vir a ser manipulada satisfatoriamente.
Do mesmo modo, a mente, muitas vezes insubmissa e tempestuosa, pode ser pacificada com meios hábeis. A diferença entre como uma pessoa mundana encara a vida e como um praticante espiritual o faz está em que aquela sempre olha para os fenômenos como se olhasse através de uma janela, julgando a experiência externa, ao passo que este, né, o praticante espiritual, usa a experiência como um espelho para repetidamente examinar sua própria mente em minucioso detalhe, para determinar onde se encontram os pontos fortes e os fracos, como cultivar os primeiros e eliminar os últimos. Não precisamos de uma vidente para nos dizer qual vai ser a nossa experiência no futuro. Precisamos apenas olhar para a nossa própria mente. Se temos um bom coração e a intenção de ajudar os outros, estaremos encontrando felicidade continuamente. E ao contrário, a mente estiver preenchida por pensamentos autocentrados e mundanos, mundanos aqui no sentido de a gente só querer prazeres, vamos dizer assim, hedônicos, né? Aquilo que parece que só o mundo externo, né? Bens materiais, só aquilo que for externo que vai resolver, assim, né? Uma vida convencional, que é autocentrada, né? Que não olha para o mundo interno, só olha para o mundo externo, vamos dizer assim. Ou com raiva e intenções maldosas em relação aos outros, estaremos encontrando apenas experiências difíceis. Se examinarmos a nossa mente vez após vez, continuamente aplicando métodos para os venenos que surgem, iremos lentamente ver mudanças. Apenas nós mesmos podemos realmente saber o que está acontecendo em nossa mente. Aqui é a hora da gente ter uma franqueza com a gente mesmo, né? O que está acontecendo na nossa mente? É fácil mentir para os outros. Podemos fingir que um saco de couro grosso está cheio, mas assim que alguém se sente sobre ele, saberá se está cheio de fato. De igual modo, podemos nos sentar por horas na postura de meditação, mas se pensamentos vindos dos venenos da mente, né, circulam pela mente o tempo todo, estaremos apenas fingindo fazer prática espiritual. Em lugar disso, podemos ser honestos conosco mesmo, assumindo a responsabilidade pelo que vemos em nossa própria mente, em vez de julgar os outros e aplicando o corretivo apropriado para mudar. Um treino, né, que a gente está sendo convidado a fazer, de como a gente pode lidar com a raiva e ampliar a nossa compreensão, né, da nossa própria mente. Foi muito boa essa colocação do Pedro. Não precisa ser dada como respondida, resolvida, né, Pedro? Mas isso pode ser trazido, né, como uma prática mesmo, como um teste. A gente vai aplicando e testando no fogo do nosso dia a dia. Então, a gente vai testando. Ah, daqui a um mês a gente volta, a gente se lembra disso, né? Vamos observando. Eu vi aqui que é só mais uma página, que daí termina o capítulo. Então, acho que vale a pena a gente terminar, né? Tem algumas perguntas aí, 3 ou 4 perguntas. Então, a pergunta: é errado eu sentir raiva daqueles que são responsáveis pelas guerras, que matam tantas pessoas? Resposta: um assassino é tão digno de nossa compaixão quanto a sua vítima. A morte da vítima quita um débito kármico. Por outro lado, o assassino está plantando as sementes para um sofrimento em enorme escala, no futuro muito maior do que o de sua vítima, e ele nem sequer dá conta disso. Com certeza, tanto a vítima quanto o assassino merecem a nossa compaixão. Então, geralmente a gente tem compaixão da vítima e tem raiva do assassino, né? Então, no mínimo, a mesma compaixão dos dois, né? Tanto da vítima quanto do algoz. Uma das mais sérias preocupações nos dias de hoje é alcançar a paz mundial, um fim pelo qual muitos grupos e pessoas batalham, uma atividade de intenções inteiramente nobres. Todavia, se a agressão se faz presente, se estamos brigando pela paz, se um grupo diz a outro: vocês não estão criando paz no mundo e por isso nós vamos nos livrar de vocês,
Então, a gente vai matar o outro pela paz, né? Estaremos tão somente alimentando a raiva que deu origem à ausência de paz desde o início. Em vez disso, precisamos desenvolver a compaixão e um sentimento de ajuda em todas as direções. Nosso empenho para criar paz no mundo dependerá de como nós, como indivíduos, reagimos às situações. Se expressamos raiva, ódio, agressão, aversão, vamos apenas exacerbar o problema. Então é isso, gente, ó. Eu devo ter raiva das pessoas que são responsáveis por guerras, por mais sofrimento, opressão e assim por diante, genocídio, serial killer, pedófilo, estuprador, qualquer palavra dessa que venha na sua mente. Deveria ter raiva? Não é o caso, porque a raiva não vai resolver, não vai amenizar o sofrimento, né? Eu deveria ser conivente com esse tipo de situação? Claro que não, né? Nós não vamos, né, concordar, ignorar, esquecer aquilo por panos quentes, né? Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, ter raiva não vai resolver, não vai ajudar na situação. A gente só vai exacerbar o problema, é aquilo, né? Joga mais lenha na fogueira. Portanto, é importante não só cultivarmos ideais nobres, mas também honrar esses ideais e os incorporar em todos os aspectos de nossa vida. Ou seja, a gente tem que se tornar a mensagem que a gente quer transmitir. Não é isso que o Gandhi falava? Então, não adianta a gente pregar para os outros e querer que o Trump mude, né? Que lá na faixa de Gaza seja diferente, onde a gente quiser, né? Que a pessoa mude e a gente ainda ter raiva das pessoas com quem a gente convive. Então, a gente tem que treinar, transformar essa raiva. Não é fácil, porque essas pessoas que eu fui citando, grandes líderes, têm muito poder, e têm também um poder de destruição, né? A gente sabe o que está acontecendo, eles estão incorrendo em mais sofrimento para eles, né? Não só para os outros. E qual é a diferença entre a raiva e a ira? A diferença está na motivação. A ira é baseada em uma compaixão profunda, em um movimento, em uma motivação altruísta. Podemos agir energicamente e pode parecer sem raiva, mas a intenção não é prejudicar ou punir, apenas beneficiar. Por exemplo, protegendo alguém dos efeitos de suas ações. A gente fala, existe a compaixão irada, né? Ela não é motivada por raiva, mas ela é uma ação incisiva para proteger o outro do sofrimento. O exemplo clássico assim é como a criança que vai atravessar a rua, né? E ela não vê que está vindo um caminhão e a mãe vai lá e pega pelos cabelos, de qualquer jeito. Então ela segura firme, ela não tem raiva, ela não quer machucar o outro, mas ela tem a intenção de beneficiar, né? De evitar um sofrimento ali. A raiva, por outro lado, é motivada por apego egoísta àquilo que queremos, a aversão pelo que não queremos ou ainda pelo desejo de punir ou prejudicar alguém. Então varia da motivação, né? Pergunta: à medida que eu continue fazendo a prática espiritual, minha raiva vai simplesmente desaparecer? Então, no início você sente tanta raiva quanto antes, mas estará menos inclinado a agir baseado nela. Ela não vai ser o seu referencial, né? À medida que pratica mais, irá experimentá-la menos frequentemente. E, finalmente, depois de ter avançado muito no caminho espiritual, sua raiva vai surgir com a sabedoria que é como um espelho. Então, é hora que os venenos da mente se transformam em sabedoria. É uma coisa muito, né, mais avançada, vamos dizer assim. O próprio Dalai Lama falava, né, quando perguntava para ele se ele não tinha raiva, ele falava, eu tenho raiva, mas aí eu não me torno refém dela. É esse que é o ponto, né? E a pergunta, como lidar com a raiva no momento em que ela surge forte e estamos tentando não reagir? Corra, fuja, tome um banho gelado. Será que é isso que ele vai falar para nós, né? Faça alguma coisa. Ai, ai. Se você, como é que o pessoal fala? Dá soco na almofada, né? Tinha umas coisas assim, umas ideias assim. Se você sente forte desejo por um pedaço de bolo que parece delicioso, mas fica sabendo que ele está recheado com veneno, seu desejo desaparece e tal. Da mesma maneira, quando você verdadeiramente entende que a raiva é venenosa, seu desejo de agir de acordo com ela desaparecerá.
Então, por isso a gente precisa contemplar o que é a raiva, tá vendo? Se eu vejo que aquilo é um veneno, que não é bom, que as pessoas acham que é ter força, entendeu? A pessoa é forte quando ela tem raiva. E não necessariamente, se ela estiver imbuída de uma motivação destrutiva, né, autocentrada, vai gerar mais sofrimento, né? E a última pergunta aqui, podemos deduzir que pelo fato de termos raiva e desejo infindáveis, temos o pecado original, isto é, que nossa natureza verdadeira é inerentemente maculada, né? Suja, manchada, né? Maculada. Então, resposta absolutamente não. Se nossa natureza fosse maculada, os métodos espirituais não poderiam reduzir a negatividade e trazer à tona nossas qualidades positivas. Porque nossa natureza é perfeita, podemos usar os métodos para remover os obscurecimentos superficiais que ocultam essa pureza primordial. Então, no budismo não há um pecado original, né? Não há uma fonte do mal, né? Não existe isso. Então, o que existe é o surgimento da mente livre, primordialmente, e que daí ela vai se confundindo, que vai surgindo a vidya, né? A cegueira. Então, o que que acontece? Se a nossa natureza fosse má, né? A gente não teria como trabalhar, não teria como transformar aquilo. Nunca seria possível a iluminação. A gente estaria num potencial cortado. Mas aí não é esse o caso. A nossa natureza, ela é bondosa, fundamentalmente bondosa, amorosa, livre. O que acontece é que a gente está cheio de obstáculos. A gente precisa remover as camadas, né, dos obscurecimentos. Então, essa é a prática espiritual, que é remover os obstáculos, que são enganos cognitivos, que são os clashes, né, as emoções aflitivas. É isso que a gente vai começar a se libertar deles, né? Cada momento pode ser uma liberação. A gente pode cada vez mais reconhecendo a amplidão da mente, que ela está livre, né, dessas emoções perturbadoras, dos obstáculos, dos obscurecimentos, né? Até o ponto em que a gente vai perceber a mente mais ampla, estável, repousando, mesmo em meio aos fenômenos, com raiva, com desejo, com inveja, com qualquer emoção, e você não se tornar refém daquela emoção. A emoção pode surgir, dançar na mente e ela se dissolve, como uma onda, né? Que se dissolve no mar, no oceano, como uma nuvem também. Então, ver a impermanência das emoções também é bom. É uma boa medida, né, de prática. Tá bem, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Pode Fiquei falar, Pedro. pensando, Gabriel, sobre aquilo que o Dalai Lama falou, né, no estudo do livro passado. Que teve uma hora que ele tem uma passagem, sim, na verdade, o capítulo lá, que ele fala sobre as emoções perturbadoras, né? E ele chega até a falar que as emoções perturbadoras têm uma utilidade marginal, assim. Digamos assim, que a raiva pode me ajudar a identificar as opressões, né? Que Uhum. o medo pode ajudar a eu me preservar, me proteger, né? Como se as Tá emoções perfeito isso aí. perturbadoras elas não fossem boas ou ruins, elas são perturbadoras que elas Isso. produzem uma perturbação no sentido E- de te mover de alguma forma, né? Que pode se tornar prejudicial. Isso mesmo, Pedro. Mas eu fiquei pensando nisso, porque eu tô numa situação de trabalho, né? Que eu tô sendo forçado a fazer uma função que não é minha, né? E acumular trabalho. E isso me gera muita raiva. E eu sinto que eu preciso falar que aquilo é errado, né? Só que ao mesmo tempo é muito difícil não deixar que a raiva me consuma quando eu digo que aquilo é errado. Mas eu sinto que de alguma forma eu tenho que apontar que, olha, eu estou fazendo isso, mas eu não deveria estar fazendo. Uhum.
Mas ao mesmo tempo isso não pode se converter em hostilidade contra as pessoas, né? É, Não pode se converter numa atitude de constante negatividade, assim, porque não tem jeito, né? Eu vou ter que fazer. Eu posso fazer com raiva ou eu posso encontrar alguma motivação positiva, né? Para fazer aquilo, entendeu? mas é isso aí, Pedro. A gente não precisa ser conivente com a situação, né, de injustiça que está acontecendo. Tanto o Dalai Lama, lá com o Ekman, né, que estudou as emoções, tudo que a gente já conversou também lá do outro livro, essa é uma forma da gente observar. Se tem a emoção da raiva, ela também está apontando alguma coisa. E ela pode ser uma energia, um calor, né, assim, um movimento nosso no sentido de interromper uma negatividade que está acontecendo. É verdade, ela pode ter um bom uso. Em si, por si, ela não é ruim quando eu olho a energia daquilo. Por isso que ele falou, daí eu já estou transformando, já não é mais a raiva destrutiva, entendeu? Não é que eu estou lá querendo bater no outro, e arrasar com o outro, acabar com o outro, né? Excluir o outro. Mas aí se tem uma injustiça, tem que se colocar, não tem como. Tem que ser firme. Você não vai ser conivente àquilo, você vai falar. A questão maior é o que você está dizendo mesmo, eu não deveria ser consumido pela raiva, pela energia aversiva, uma hostilidade, né? Tipo assim, é uma negatividade mesmo, que a gente olha para o outro como um inimigo, como alguém que a gente deve, né, tá atrapalhando, alguma coisa assim. O outro é como nós mesmos, é um espelho, né, que está acontecendo ali. Mas deve usar. É que ele falou, a compaixão irada, né? Lembra daquelas quatro ações no mundo, né? Ação de poder, manter a energia estável, equilibrada em meio aos fenômenos. Uma autonomia da energia. Depois, aquela ação pacificadora. Eu tenho que pacificar aquele ambiente, que no geral está muito conturbado, né? Depois, a ação incrementadora. Eu tenho que achar meios hábeis de fomentar o que há de qualidade nos outros. Estabelecer relações com essas qualidades. E aí, a quarta ação no mundo é a ação irada, então, que é quando eu tenho que interromper a negatividade. Não tá bom, não tá positivo aquilo. Então, tem uma experiência minha assim também, né? Então, eu comecei a trabalhar numa unidade de saúde, que eu fui, passei no concurso, fui chamado, né? E daí comecei a trabalhar. E aí tinha uma pessoa, né, que era a gestora ali daquela unidade, né? Enfermeira, chefe, vamos dizer assim, que ela não estava indo de acordo, não estava fazendo bem para as pessoas. Ela tinha uma visão assim, eu quero esse cargo, mas eu não vou cumprir a função. Não preciso, entendeu? Eu quero aquele valor ali, mas eu não vou dar sequência, tipo, de ajudar as pessoas. Quanto menos eu puder fazer, melhor. Então eu fico mocada, fico fazendo outras coisas e vai passando trabalho para os outros. Não se envolve. Daí chega num momento em que você, mesmo que você vai tentando, pacificando a situação, tentando ver com a qualidade, se relacionar, você não quer o mal da pessoa, mas chega num certo momento que aquela negatividade que ela está produzindo está gerando muito sofrimento no entorno. Desestabiliza a equipe, e daí a equipe não consegue cuidar daquela comunidade. Entende? Chega num ponto assim muito crítico. E daí chegou num certo momento que não teve como, assim, tive que ser firme, assim, e daí falar na Secretaria de Saúde, porque aquilo estava totalmente destoando do princípio da saúde da família, do que deveria ser feito ali, que não tinha condição, né? Aquela pessoa, ela precisava mudar, mas aí é isso, eu não queria o mal da pessoa, não queria que a pessoa ficasse mal, entendeu? Não é isso. Mas só que se eu tivesse sendo conivente, aceitando aquele tipo de atitude, aquilo não estava bom.
Eu poderia falar, não, eu quero sair dessa unidade, eu vou para outro lugar. Mas aí eu sei que aquela comunidade ia estar sofrendo, entende? Aí você tem um pouco, tem que passar aquela situação do agradável, sabe? Porque daí você não vai mais ser agradável, bonzinho, legal, entendeu? Aí a pessoa vai ficar com raiva de você. É normal isso acontecer. Daí a gente precisa também bancar esse ponto, entendeu? Esse que é uma coisa também, que às vezes a gente não consegue, né? Se indispor, é isso. Se contrapor a alguma coisa. Às vezes a gente quer meio que ficar bem com todo mundo, né? Ter uma coisa meio diplomática, assim, né? E às vezes você tem que se colocar, porque aquilo não tá bom. E não é pelo mal do outro. Você quer o bem, quer que o outro fique bem, que ela seja feliz, né? Que ela encontre, né, uma forma mais lúcida de se manifestar, né? Não fique reproduzindo esse padrão negativo, né? Mas é isso, não é uma coisa fácil. Às vezes parece que, como é que eu vou dizer assim, a gente tem que olhar se aquilo é só por nós ou se envolve outras pessoas também, sabe, Pedro? Isso também é bom. Se coletivamente aquilo também está fazendo mal, sabe? Bom, pessoal, então vamos fazer um pouquinho de meditação e daí a gente faz a nossa dedicação. Então, respira um pouquinho, traz a mente de volta, relaxa o corpo, inspira e exala. Inspirando e exalando, relaxa o corpo. Inspirando e exalando, relaxa minha mente. Aproveitar esses instantes de silêncio para cultivar essa paz, esse reconhecimento da liberdade, da abertura, da espacialidade da mente. Nós vamos aspirar que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam livres, que todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade, compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria, e que todos os seres superem as causas verdadeiras do sofrimento, as emoções perturbadoras, a raiva, o apego, a ignorância. Que todos os seres sejam felizes e que todos os seres sejam livres. Muito bom. Os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Padam Jumanne Jimbo Demba Yuri Ne Padam Demba Zimbe Jebu Nangu Zenja Zendeng Jurchi
Dusum Sanjay Guru Rinpoche no Drupum Dante Wajan Bojan Barche Gansal Do Dragwa Zola Devzo Jinje Lapto Zoji Nan Sangwe Barche Jiwada Sanvalan Jidro Barjinje La Umam Benza Guru Bemazidi King Lok Josum Ring Lui Chezam Ling Sasum Chapar Peldrojo Josum Na Wadan Migra Dusun Gile Show. Muito obrigado, pessoal. Valeu pela presença, né, pela participação, alegria, boas práticas e Bem, até semana que obrigado. vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.